A paz do Senhor Jesus, a todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Gente, eu tô aqui gravando mais esse vídeo porque o Senhor, Ele me passou algo no dia 12, né, 12 desse mês. Hoje é dia 14, né, 14/9. O Senhor me deu essa revelação no dia 12/9, há 2 dias atrás. Eu acordei com esta revelação, né? Irmãos, eu fui orar, fui buscar a direção de Deus, fui pedir discernimento, né? Contei, relatei a algumas pessoas e elas disseram: Flávia, conta. Deus, Ele já falou para você várias vezes, o Senhor já falou através da palavra, o Senhor já falou através de pastores, já falou através de pessoas de oração, já falou de várias formas, através de revelação. Tudo que eu te mostrar, conte. O Senhor já usou missionárias de outro estado, de Fortaleza, né, para falar: irmã, Deus vai te mostrar muito mais. O Senhor já me usou pessoas que eu nem conheço, que me chamou, que entrou em contato comigo nas redes sociais, irmãs, através das redes sociais, de outros estados, falando: irmã, Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Deus vai te revelar muito mais coisas, não é verdade, Elton? Verdade. Deus vai te revelar muito mais coisas e é para você contar. A última vez que Deus usou uma pessoa, irmãos, para me falar sobre isso, é uma pessoa de Fortaleza, do estado de Fortaleza. Eu nem a conheço pessoalmente, só vejo através do canal, e ela é uma missionária. E ela falou assim: irmã, muitos não acreditam, mas muitos vão acreditar e vão ser edificados. Tudo que o Senhor está te mostrando, todas essas revelações, seja visão, seja sonho, da forma que o Senhor está te mostrando, relate, conte. O Senhor está mandando você contar, você tem que contar, você não pode guardar. E muito mais Ele ainda vai te mostrar. Irmãos, eu estou toda arrepiada nesse momento, tá? Então eu não posso brincar com meu Deus, né? Infelizmente não podemos agradar a todos, irmãos, não podemos, infelizmente, nem Jesus agradou a todos, não somos nós que vamos agradar, nós temos que contar. À luz da Bíblia, a pessoa vai buscar o discernimento, ela vai buscar na palavra de Deus e ela vai ver, tem fundamento. Outros se precipitam em querer julgar, né, que é aquele famoso julgamento temerário, né? Quando a pessoa ela julga segundo a consciência dela, o que ela acha, o entendimento dela, o que ela pensa, né, que ela deve falar, né? Então nós temos, irmãos, que passar aquilo que Deus tem nos revelado, né? Eu não sei o que você vai falar, né? Mas o que eu tô aqui para te dizer é que busque a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, o discernimento. Não vamos abrir a nossa boca para falar de coisas, né, que não temos certeza, que não é você quem está vivendo, passando por isso, apenas para fazer um julgamento precipitado, né, o julgamento temerário, arrogante, né, precipitado, né, irmãos? Não faça, porque Deus cobra, né? Temos que fazer sim, mas à luz da Bíblia, temos que pedir discernimento, temos que dar as nossas opiniões, porque temos que dar as nossas opiniões sem condenar. Não precisa condenar ninguém. Dê a sua opinião à luz da Bíblia, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas tome muito cuidado, porque muitas pessoas, elas assistem, né, alguns vídeos, né, alguns testemunhos, e ali no próprio entendimento, no seu autoentendimento, já começa a julgar, já começa a falar, já começa a se precipitar. Meus irmãos, tem tudo isso na Bíblia. Tem tudo isso na Bíblia. Jesus, quando falou ali para os fariseus, seus hipócritas,
que quer dizer falsos, fingidos, mentirosos, né? Vocês olham o cisco nos olhos dos outros e não vê a trave que está no seu. Né, irmãos? Então, eles estavam sendo hipócritas. Jesus disse que eles estavam sendo hipócritas porque eles queriam ali julgar, né, os defeitos das pessoas que eram menores. Porque Jesus, ele conhece, ele sabia o que ele estava falando, ele conhece todas as coisas. Eles estavam julgando ali pessoas que estavam fazendo coisas menos, né, pior do que o que eles faziam. Então, irmãos, quando formos fazer isso, ao invés de fazer isso, vamos orar, né? Vamos orar, vamos buscar discernimento na palavra de Deus. E aquilo que serve para você, que edifica a sua vida, absorva. E aquilo que não serve, que você viu assim, não estou de acordo com isso, entrega nas mãos do Senhor, né? Mas que nós não venhamos fazer julgamentos precipitados. Amém, irmãos? Os irmãos já vão entender o porquê, né, que eu estou falando tudo isso, né? A palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 2 e o verso 3, a palavra de Deus diz assim, acompanha aí, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler aqui no computador porque está mais atualizada as palavras, tem palavras aqui na Bíblia que algumas pessoas não vão entender. E eu vou ler aqui que está mais atualizada. Diz assim, 2 Timóteo 4, verso 2 e 3. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Né? A palavra do Senhor está dizendo tudo, né, irmãos? Não tem nem o que explicar aqui na palavra do Senhor. Ele está dizendo para que a gente pregue a palavra do Senhor, para que insista, para que venha exortar, ensinar, repreender dentro da sã doutrina, né? Com paciência, com amor, que é aquilo que nós temos feito, pela misericórdia do Senhor, né? E quando Deus, ele dá os dons, né, para cada um de nós, irmãos, é para isso, é exatamente para isso, né, que serve também os dons, para exortar, para consolar, para ensinar, né, a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, os dons também vêm para edificar a nossa fé. Amém? O Senhor, ele nos deu dom, irmãos, não foi em vão. Para tudo tem um propósito. Para tudo, o Senhor diz na palavra dele, para tudo tem um propósito. Se o Senhor tem dado revelações, se o Senhor tem te dado visões, se o Senhor tem te dado sonhos, irmãos, tem um propósito. A palavra de Deus também está querendo nos dizer, irmãos, que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, né? Muitos não vão querer obedecer, muitos não vão aceitar palavras de alerta, de arrependimento, de repreensão, né? De correção, né? Quando a palavra do Senhor diz, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Né, irmãos? De acordo com a sua própria vontade. Né? Então isso quer dizer o quê? A palavra de Deus já está dizendo tudo. Fora da vontade de Deus. Vão se reunir. Vão ali juntar grupos de pessoas que tenham as mesmas opiniões, que formam as mesmas opiniões, que apoiam as mesmas coisas, né? Fora da vontade de Deus. Porque a palavra está dizendo, segundo suas próprias vontades. Então, se nós fazemos aquilo que nós queremos, né, segundo a minha própria vontade, eu vou viver, então eu não estou vivendo a vontade de Deus. Eu não estou fazendo o querer de Deus.
né? Então eu estou fora da palavra de Deus, né? Muitos vão ter coceira, né? Quando você levar uma palavra de exortação, quando você levar uma palavra de ensino, uma palavra de repreensão, de correção, porque Deus, ele corrige a quem ele ama. O pai, ele corrige o filho porque ele ama. Só que muitos não aceitam, coça o ouvido, incomoda, não admite que está na falha, não assume que está no pecado. Então prefere o quê? Juntar, unir pessoas que pensam da mesma forma que eles para viver ali segundo as suas próprias vontades. E isso é muito perigoso, né, irmãos? Então vamos tomar bastante cuidado, né, com tudo isso. Não vai segundo o seu próprio entendimento. Eu acho que é isso. Eu sinto que é isso. Eu penso que é isso. Se nós que estamos aqui na presença de Deus, querendo ser fiéis, adoradores, cristãos, na presença do Senhor, então temos que seguir o que diz a palavra do Senhor. Não é o que pensamos, não é o que queremos, não é o que achamos, não é o que sentimos. É o que o Espírito de Deus fala para que nós façamos. É o que Deus fala, é o que Deus diz através da palavra dele, através de profecia, através de revelação, porque tudo isso está na Bíblia. Se não fosse para darmos crédito, se não fosse para nós prestarmos atenção nos dons, nas revelações, o Senhor não teria dado, o Senhor não teria deixado na terra esse direcionamento. Tudo isso é uma direção. Então cabe a nós, irmãos, pedirmos discernimento através do Espírito Santo de Deus. Não é através da opinião de A e da opinião de B. O Senhor, ele vai te responder de alguma forma. De alguma maneira, o Senhor Jesus, ele vai te responder, ele vai te confirmar a forma que você deve proceder, a forma que você deve caminhar, à luz da Bíblia. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Dentro da palavra dele tem tudo. Mas não se isole em um versículo apenas. Analise a Bíblia de capa a capa. Leia o texto, o contexto, a história, o que está se referindo, o porquê Jesus falou isso, em que situação Jesus falou isso, o porquê que Deus nos deu esse mandamento, em que situação, em que ocasião. É um grande erro que nós todos cometemos, é pegar um versículo e sair repetindo, irmão, sair repetindo por aí um versículo isolado. E saímos repetindo por aí, falando, então, isso eu posso, isso eu posso também, eu posso viver de qualquer maneira, eu posso fazer qualquer coisa. A minha mente não me acusa, a minha consciência não me acusa. Então isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus está se agradando. Meus irmãos, cuidado. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é traiçoeiro. O coração do homem trai. Cuidado com o que você está colocando no seu coração. A boca fala, palavra de Deus, do que o coração está cheio. Palavra do Senhor. Pode procurar e pesquisar na Bíblia. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se você tem falado muito, isso não tem problema, isso não faz mal, isso não tem nada a ver, o seu coração está cheio disso. Se autoavalie, eu estou fazendo a vontade de Deus? Pare e pense um pouquinho, peraí, eu estou muito nessa tecla, não tem nada a ver, tudo eu posso, não tem problema, isso também posso, Deus não condena, porque a minha consciência não me acusa. Para um pouquinho e pense assim, mas eu estou dentro da palavra?
Eu busquei o discernimento através do Espírito Santo de Deus? Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo que eu estou certa? Eu procurei ouvir a voz de Jesus, do Espírito Santo de Deus? Muitos não ouvem a voz dele. Sabe por quê? Não tem tempo para ele. Ouve a voz do A, do B, do C, do pastor, da missionária, do pregador, da vizinha, da mãe, do pai, do irmão. Ouve a voz de todo mundo, mas não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Não vai buscar, não desce nas madrugadas, não dobra o joelho, não busca na madrugada, não ora de dia, não ora de noite, não ora quando acorda, não ora quando dorme, não ora quando come. Não busca a presença de Deus e quer ouvir como a voz do Senhor. Muitas das vezes a pessoa não tem tempo para Deus, agora não dá. O Senhor está te pedindo, ouça a voz do Espírito Santo e você não vai errar. Você não vai se enganar e nem será enganado. Amém, irmãos? Tome muito cuidado. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso eu estou falando. É o que o Espírito Santo de Deus me manda dizer. E eu tenho que falar, tá? Ouça quem quiser, como o Senhor Jesus, Ele mesmo me disse. Quem ouvir e der crédito, eu não vou cobrar das suas mãos e não vai tropeçar. E o sangue dele não será cobrado. Quem não ouvir, esse se perderá. Infelizmente, não podemos fazer nada. A nossa parte nós estamos fazendo hoje, mas virá o dia do juízo. Seguirá a eternidade. E aí, não terá mais palavra, não terá mais exortação, não terá mais ensinamento. Aí segue o juízo. É você e o juízo de Deus. Então, enquanto é tempo, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está nesta terra e você ainda pode escolher o bom caminho, reto, justo, santo, se santificando, abrindo mão do pecado, renunciando os manjares do diabo, as mentiras de Satanás. Meu irmão, se agarre com toda a tua força a palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor Jesus, para que você não pereça, para que eu não pereça. Vamos fazer dessa forma, porque chegará o dia em que estaremos ali, nós e o juízo, e aí acabou. Irmãos, eu entrei nessa palavra, os irmãos vão entender agora o porquê. O Senhor me deu uma revelação com a Fabiana Anastácio, dia 12. Há 2 dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo dia 14. Hoje é dia 14. Estou falando que hoje é dia 14 porque não sei quando será postado aí no YouTube, né? Irmãos, eu nunca tive nenhuma revelação com a Fabiana Anastácio até o dia 12. Dia 12 agora, que foi de ontem, há 2 dias atrás, o Senhor me deu uma revelação com a Fabiana Anastácio. Irmãos, eu cheguei em um lugar, a primeira coisa, irmãos, eu vou contar do jeitinho que está na minha mente, do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que o Senhor me mostrou naquela revelação, tá? Eu cheguei em um lugar. Logo de primeira, eu comecei a ouvir muito falatório. Muito falatório. Sabe quando termina uma aula? Sabe quando termina um culto? Que você já começa a ouvir um monte de falatório, aí você não entende mais o que estão falando. Sabe que muitas pessoas falando ao mesmo tempo e você não entende uma palavra. Ouvi muitos falatórios, aqui e aqui, nesses 2 ouvidos, mas vinha de trás. Os falatórios vinham daqui. Eu ouvi assim nos 2 ouvidos. Eu até fiz assim. Onde eu tô? Eu cheguei naquele lugar. Não me pergunte como, irmãos, porque eu não me senti andando.
Eu não senti que eu estava andando. Estou contando do jeitinho que Deus me deu. Eu não senti que eu estava andando. Eu senti que eu estava aparecendo naquele lugar. Eu cheguei aparecendo, não sei se os irmãos sabem o que é desvanecer numa edição, quando a pessoa, se ela vai chegando, eu senti eu aparecendo naquele lugar. Igual aparece nos filmes, a pessoa chega num lugar, assim, num ambiente. Eu senti eu aparecendo. De primeira, eu ouvi os falatórios. Logo de início, eu ouvi os falatórios, vindo de trás. E eu fazia assim, e assim, e eu ouvia os falatórios. Mas eu não pude virar a minha cabeça para trás. Eu estava limitada. Só que eu fiquei ouvindo. Onde eu tô? Onde eu tô, gente? Que lugar é esse? Irmãos, era um lugar escuro. Era um lugar escuro. Estava escuro. Era um ambiente escuro. Não tinha luz. Não estava claro. Estava escuro. E quando eu falava, onde eu tô? E eu ouvia aqueles falatórios parecendo de final de aula, muita gente falando, não entendi uma palavra, só ouvia, sabe assim? Que você não entende, você só ouve as vozes, mas você não entende nada. E eu incomodada assim, e estava escuro, era um lugar escuro. Sabe esses escuros de quando você sai lá fora que está à noite, você sabe que está escuro. Mas você enxerga as coisas no escuro. Só que você sabe que está de noite, que está escuro. Eu vi a Fabiana Anastácio. Quando eu ficava procurando onde estava vindo esses falatórios, eu ficava, que é isso? Onde eu tô? Aí eu vi, eu deparei, quando eu estava procurando, eu deparei com a Fabiana Anastácio. Ela não estava na minha direção, ela estava na ponta de cá, ela estava desse meu lado, a uns 4 metros ou 5 metros de distância. Ela não estava perto de mim, ela estava assim, a mais ou menos 4 metros a 5 metros de distância. Eu enxerguei ela do mesmo jeito que ela era aqui na terra. Do mesmo jeito. Não tira e não põe, mas do mesmo jeito. O mesmo físico, a mesma cor, o mesmo rosto. O cabelo dela estava liso, liso, liso. O cabelo dela estava liso. A franja, eu vi uma franja que chamou muita atenção, que caía sobre os ombros dela. Uma franja lisa, lisa, lisa. Ela estava produzida. Bem produzida. Ela estava como se fosse fazer um show. Ela estava de batom, ela estava com esmalte. Irmãos, eu vou falar o que eu vi. Eu não vou tirar e nem vou acrescentar, eu vou falar o que eu vi. Porque o Espírito Santo de Deus me pôs ali para observar. Ele falava, olhe, observe. Eu estava ali para observar, ele me colocou naquele lugar para observar. E eu fiquei observando. E quando eu deparei com ela, que eu vi, eu falei assim, a Fabiana Anastácio. Eu comecei, o Espírito Santo de Deus me fez, irmãos, olhar ela do pé à cabeça. Quem nos comanda, nos controla é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu no meu natural, eu não sou assim. O meu esposo e meu filho estão aqui para confirmar. Eu não fico olhando para as pessoas dos pés à cabeça medindo. Não sou assim. Felipe? Verdade. Não é, Elton? Verdade. Eles estão aqui, irmãos. Eu não fico medindo as pessoas. Eu cumprimento as pessoas, converso com as pessoas, olho o olho eu gosto de olhar olho no olho. Eu gosto de olhar no rosto da pessoa. Tem pessoas que me falam depois, olha, viu que bonita a saia que ela tava? Eu falo, saia? Como que era a saia? Irmãos, eu não tenho essa mania de medir as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus me fez medir a Fabiana dos pés à cabeça. Como se ele estivesse falando, você vai ver tudo. Do jeitinho que ela está. E você vai contar.
Irmãos, ela estava produzida. Eu vi até o blush na bochecha dela, irmãos. Eu vi até o blush. Olha como é a visão de Deus, irmãos. Olha como é a visão de Deus. Irmão, você estava num lugar escuro. E Deus mostra. Olha como é a revelação do Senhor. Os irmãos vão pegando aí. Vai pegando aí como é mistério de Deus. Eu estou toda arrepiada. Meus braços estão toda arrepiados. Minhas pernas estão toda arrepiada. Nesse momento. Os irmãos vão pegando aí. Ela estava, vou passar do jeitinho que ela estava. O Espírito Santo de Deus me chamou a atenção nessas coisas. Ele me fez ver nitidamente essas coisas. Então é para me passar. Ela estava de blush, bem brilhoso. A bochecha dela assim estava bem brilhosinha assim, ó. Dava para ver a cor. Rosinha assim, vermelhinha. Nas bochechas dela aqui. As bochechinhas dela assim, toda rosa assim, ó. Puxado assim pro rosinha, brilhando. Ela estava com uma franja lisa, 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 caindo sobre os ombros. Ela estava de batom vermelho. Ela estava com as unhas pintadas. As unhas delas estavam pintadas. Era uma cor clara. Era uma cor clara para bege, branco. Ela estava com uma cor assim, clara. Eu pude ver, irmãos. Os irmãos já vão entender como que foi que você viu esses esmalte. Os irmãos vão entender. Me deparei com ela e fiquei olhando, o Espírito Santo de Deus falando, olha. E eu olhando, a Fabiana Anastácio, o que ela está fazendo ali? E eu olhando, o que ela está fazendo ali? E eu comecei a olhar, irmãos, eu comecei a olhar do pé à cabeça. Ela estava com um vestido preto longo até os pés. Era um vestido que tinha como se fosse alça aqui, como se fosse de alça, assim, como se fosse uma regata, uma blusa regata. Não era alcinha fininha, né, igual de sutiã, não era. Era como se fosse assim, de regata, né. Muitos falam, blusinha de regatinha, né. Muitos confundem com alça, mas era uma regata, era assim, um pouco grossinha, né. Irmãos, esse vestido ele era preto com essa alça, vinha até aqui e dava um nó, tinha um nó nesse vestido, que as duas pontinhas caía, né, do nó. Meus irmãos, meu Deus, misericórdia, Jesus, nós temos que falar, irmãos, nós temos que falar, não podemos tirar nada, nós temos que falar. Os seios da Fabiana Anastácio estava à mostra. O único paninho preto que passou aqui e deu um nó, eu não sei porque o Espírito Santo de Deus fez isso. Tampou apenas aquela parte que vocês já sabem, irmãos. Apenas isso. O resto, irmãos, estava todo exposto. Todo exposto. Eu vi aqui do lado estava meio gordinho, assim, meio que saindo para fora. A carne dela mesma, a cor dela aqui, estava saindo assim, não em forma de machucado, irmãos. A carne, quando eu me refiro, estava amarrado aqui e as partes nuas, gordinhas, saindo, saltando para fora da roupa. Né? Os irmãos entenderam, saltando para fora da roupa. A parte de baixo, a mostra. Em cima, a mostra. Aqui não tinha nada, aqui não tinha nada. Aqui tudo a mostra. Esse paninho preto que passou aqui, fazendo um nó, eu vi o nó, eu vi as pontinhas caindo para baixo. E aqui embaixo, irmãos, aqui embaixo tinha uma continuação do vestido. Eu não sei se era um elástico que tinha por baixo, né? O modelo era assim, eu vou descrever para os irmãos. Eu não sei se era um elástico, porque os irmãos sabem que ela tinha, né, os seios, né, bem salientes, né, irmãos? E aí tinha um elástico, não sei se tinha um elástico por baixo, né? Eu não vi, não vou falar que vi porque eu não vi se tinha um elástico por baixo, mas eu vi como se fosse assim uma meia-lua,
Aqui, essa meia-lua era a daqui para baixo, da meia-lua aqui para baixo, era vestido preto. E essa meia-lua que vinha seguindo daqui dos seios dela também estava exposto. Essa meia-lua é como se fosse um modelinho cortado e essa parte da barriga dela também estava à mostra. Essa parte da barriga dela, por onde caía os dois fiozinhos lá, o nozinho que foi dado com as duas pontinhas do pano, estava à mostra a barriga dela, aqui. E aí vinha essa meia-lua, formando uma meia-lua, e aqui a saia longa, até os pés, preto. O vestido era preto. Irmãos, quando eu comecei a ver essa parte, eu falei, meu Deus, Fabiana Anastácio. Irmãos, eu falei dessa forma. Eu não vou tirar, irmãos, eu não vou tirar. Eu não posso, irmãos. Meu Deus, eu coloquei a mão na boca. Eu na revelação, eu coloquei a mão na boca e fiz, meu Deus, a Fabiana Anastácio se corrompeu mesmo, Senhor. Meu Deus, ela está corrompida. Meu Deus, irmãos, eu não acreditava. Estava tudo exposto, estava tudo para fora, irmãos. Aqui dos lados, aqui estava tudo aparecendo, estava tudo exposto. Irmã Flávia, qual era a reação dela? Como ela estava? Irmãos, eu vendo aquela cena, né, nua, né, a parte nua, a nudez, né, o jeito que ela estava, eu vi na mão dela um microfone. Ela estava segurando o microfone com essa mão. Se os irmãos pegarem aí 10 microfones e me mostrar, eu vou falar, se tiver algum parecido, o que eu vi, eu vou falar, é esse. Eu vi o microfone nitidamente na mão dela. Era um microfone sem fio. Era um microfone desse tamanho assim, ó, comprido. Era um microfone desse tamanho, comprido, normal. Normal, não tinha bucha. Era um microfone sem a bucha. Até isso, irmãos. Até isso eu vi. O arame na ponta, sabe aqueles arame, que é a parte de ferro mesmo do microfone, onde a gente fala? Até isso eu vi, nitidamente, o microfone na mão dela. Ela estava com o microfone, segurando o microfone. Eu olhando, o Espírito Santo de Deus me pôs ali para observar, observa. Eu olhando tudo aquilo. E eu, meu Deus, não estou acreditando, Senhor. A Fabiana Anastácio se corrompeu, Senhor mesmo, ela está corrompida. E quando eu vi o microfone na mão dela, irmãos, a reação dela era essa. Eu comecei a observar a reação, aí o Espírito Santo de Deus já passou para a parte da reação dela. Ela começou a fazer, ela olhava por baixo, com os olhos, irmão, estalado. Eu entendi, irmãos, ali, contando para algumas pessoas, eles também entenderam, que ela não estava entendendo onde ela estava. Ela também não estava entendendo. Da mesma forma que eu cheguei naquele lugar, eu falei, onde eu tô? Que lugar é esse? Ouvindo um monte de falatório. Ela também estava com a mesma reação. Ela estava assim, ela com o microfone. Quando eu a vi, na primeira vez, ela estava com o rosto levantado. Até então eu não vi o microfone. Olha como os irmãos vão vendo como é o mistério de Deus, irmão, como Deus mostra. Até então eu não vi o microfone, Deus me mostrou ela. E aí a parte da nudez toda, nitidamente, detalhadamente, o Senhor me mostrou a parte da nudez, o braço dela, eu vi direitinho, irmãos, os braços dela bem forte, eu vi direitinho. E aí chegou a parte do microfone, eu olhando para ela, eu vi ela com o microfone. E eu comecei a ver a reação dela, ela fazia assim. Ela ficava olhando, irmãos, por baixo, ela ficava querendo entender onde eu tô. Onde eu tô, irmãos, ela fazia assim. Aí ela olhava para o microfone, ela via que ela estava com o microfone na mão, ela colocava a outra mão no microfone. Ela colocava as duas mãos, lembra que eu falei do esmalte? Foi essa hora, Deus me mostrou. Ela fazia assim, ó, ela segurava no microfone com as duas mãos e ela olhava para o microfone
E ela levantava os olhos de novo e ela ficava assim, ó. E ela ficava com cara assim, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E ela olhava pro microfone e ela abria os braços, ela soltava o microfone e ela ficava assim, olhando para ela e olhando, irmãos. Depois o Senhor me deu discernimento. O porquê que ela olhava tanto. O porquê que ela estava com essa cara assim de espanto. Onde eu tô? O que é isso? Ela ficava olhando assim, reparando tudo. E eu via que os olhos dela mexiam. Que os olhos dela acompanhavam assim algumas coisas. Onde eu tô? Irmãos, ao meu lado, uns 2, 3 metros de distância de mim, tinha algo em pé, bem mais alto do que eu, bem mais alto do que eu. Nós temos, né, você olha para frente, mas você consegue ver um pouco o que tem ao seu lado. Nós temos esse reflexo, né? Você está olhando para frente, eu não conseguia virar para trás, eu não conseguia. Eu só olhava para frente, o Senhor queria me mostrar aqui, olha para cá. Eu quero te mostrar o que tem aqui. De relance, eu via que tinha alguém do meu lado. O Senhor não me permitiu virar e olhar. O Senhor não me permitiu. Eu vi, no meu consciente, eu falei, o que é isso que tem do meu lado? Porque eu via ela olhando para ele. Para alguém que estava aqui do meu lado. Eu via ela olhando e eu pensei, o que tem do meu lado? Que ela olha. E eu via os movimentos. Eu via os movimentos desse algo que estava do meu lado. Irmãos, eu não vou afirmar o que era. Não tinha luz, isso eu garanto para os irmãos. E era movimentos de sombra. Sabe quando você vê as pessoas no escuro? Você enxerga no escuro, mas você vê que ali, olha, estão dançando, tem umas sombras ali dançando, se movimentando. Tinha movimento de mão e era mais alto do que eu, porque eu via mexendo a cabeça, mexendo o corpo e as mãos. Estava a 2, 3 metros de distância de mim, na direção dela. Estava na direção dela e eu via que ela olhava para esse ser. Só que eu pensava, o que ela está olhando? Só que eu via de relance os movimentos dele. E estava escuro. Irmãos, ela ficava procurando com os olhos, ela ficava olhando com os olhos assustada, como se não estivesse entendendo nada. Eu vi passando um vulto preto na frente dela, com uma outra coisa alaranjada, com um reflexo alaranjado. Eu não sei se era fogo, não sei se era uma fogueira que estava ali acesa, refletindo nessa coisa. O primeiro vulto que passava era preto, como uma sombra, era preto andando, era uma pessoa andando. Eu vi direitinho, como se fosse um corpo humano, preto andando, só que era preto, estava escuro. Eu não vi o rosto, não vi a carne, não vi a cor da pele, esse eu não vi. E a coisa que passava atrás, o ser que passava atrás, era alaranjado e tinha uma como que chama isso? Corcunda? Corpo, né? Tinha aqueles negócios igual camelo, aqui nas costas, aqui, irmãos, bem encostado na cabeça. A cabeça estava para frente e fazia assim, estava em pé, andando, e fazia desse jeito. Eu vi a posição da mão, estava assim, a posição da mão, dessa coisa alaranjada. Não vou afirmar o que é, porque eu enxerguei a cor laranja. O vulto da frente foi preto e esse de trás laranja. E as mãos eu enxerguei laranja fazendo assim, ó. Fazendo assim, empurrando o que estava na frente, que era preto. Como se estivesse dizendo, vai, 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 vai. Empurrando e passando na frente dela com essa corcova, né? Que alguns têm assim, bem corcunda assim, ó. Que tem aquele calombo assim nas costas. Desse jeito, fazendo assim, ó, vai, 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 andando com duas pernas, tinha duas pernas.
andando, todo corcunda, empurrando. Passou, irmãos, passou assim, ó, de relance, assim, passou assim como um flash, que eu olhando para ela, querendo entender, onde que ela tá? Quem que ela tá vendo? Só que eu não pude virar para olhar quem era. Quando eu estava, quem ela tá vendo? O que que ela tá vendo? Que ela olhava para lá, os olhos dela seguiam, olhava para lá, eu vi passando. Aí já vê, irmãos, é tudo rápido a visão de Deus. A gente conta detalhadamente, só que lá tá acontecendo. Enquanto eu pensava isso, que ela estava vendo algo aqui, já foi passando esses dois aqui na frente dela. E detalhe, passou, não entendi nada. Na hora que passou aquilo lá, laranja com vulto preto, e eu continuei olhando para ela, olhei para ela novamente. Detalhe, irmãos, mais uma coisa que Deus mostrou, o Espírito Santo de Deus fez questão, ele fez questão, irmãos, de detalhar. Ela estava dentro de um espaço, eu falo porta, mas eu não vi a porta, não é a porta, um quadrado, como se fosse um batente de uma porta, sabe o batente? Só o batente, sem a folha, só o batente. Ela estava dentro de um quadrado. Dentro desse quadrado, ela estava para dentro do quadrado. Ela não estava no mesmo ambiente que eu estava. O ambiente que eu estava é como se fosse a gente de noite, lá fora, tudo escuro. Você ainda consegue ver algumas coisinhas. O que ela estava era um quadrado, e eu pude ver lá dentro que era tudo negro. Negro. Era um breu. Não se via nada. O Espírito Santo de Deus fez questão de detalhar, de mostrar certinho o quadrado. Aqui fora estava escuro, mas lá dentro está mais negro ainda. Estava mais preto, irmãos. Lá dentro estava mais... A cor estava preta. Estava um breu. Como quem diz assim, não tem um foquinho de luz lá dentro. Não tem um palito de fósforo aceso lá dentro. Tudo breu. E ela estava na frente desse breu. Dentro desse quadrado. Bem na frente. No quadrado. E o Espírito Santo de Deus permitiu que eu visse ela todinha, do jeito que eu descrevi para os irmãos. O rosto dela era de: não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Irmãos, pensando e buscando no Senhor, discernimento, orando, o Senhor me fez entender que os olhares dela, ela estava acompanhando com os olhos coisas que estavam acontecendo nesse ambiente que eu estava. Lembra que eu falei para os irmãos dos falatórios atrás de mim? Ela estava vendo, ela acompanhava com os olhos tudo que estava acontecendo, coisas passando, coisas andando, pessoas falando, coisas falando. Ela estava vendo essa pessoa que estava do meu lado, esse ser que estava do meu lado, se movimentando. Eu acredito que ele estava falando com ela, ele estava na direção dela, movimentando os braços, e ela olhava para ele. E ela fazia assim. E ela olhava para o microfone. Irmãos, lembra da franja, que eu falei que a franja dela estava bem lisa, por cima dos ombros? Quando ela olhava para o microfone, que ela baixava a cabeça, ela olhava para o microfone, a franja caía. A franja dela caía no rosto dela. E aí ela fazia assim. E quando ela fazia assim, que ela tirava o cabelo, ela já levantava com o rosto assustado. Ela fazia... Ela ficava assim, irmãos, tentando entender. Aí ela olhava para o microfone e ela olhava para aquela coisa que estava na frente dela. Ela olhava, ela acompanhava coisas com os olhos. Irmãos, ela não disse uma
palavra. Ela nem me viu, ela não me viu. Eu acompanhei tudo isso. Eu falei para o Senhor, meu Deus, Fabiana Anastácia está corrompida, Senhor. Ela se corrompeu, meu Deus, a Fabiana Anastácia está corrompida, Senhor. Irmãos, a última coisa que eu vi foi isso. Ela com o microfone na mão, sem entender nada, os olhos dela, eu vi o branco, aquela bola branca dos olhos, eu vi o branco dos olhos dela. Ela regalava os olhos assim e a bolinha do olho dela ia acompanhando e ela ficava olhando. Eu acordei, irmãos, desse sonho. Eu falei, Jesus, meu Deus, que revelação foi essa, Senhor? Irmãos, quero deixar bem claro, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar ninguém. Isso cabe ao Senhor. Isso quem fará é o Senhor nosso Deus. Ele é quem vai julgar. Virá o dia do juízo e Ele vai julgar cada um de nós. Mas o que o Senhor, Ele está querendo nos passar, o que o Senhor está querendo nos dizer, através dessas revelações, através, irmãos, desses testemunhos que nós ouvimos, através de sonhos, através de profecias, através dos dons espirituais que o Senhor deixou na terra. Ele está querendo nos exortar, Ele está querendo nos alertar, Ele está querendo que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Irmãos, não adianta eu louvar ao Senhor, dizer que estou louvando, cantar uma música evangélica com letra evangélica. Não basta eu ter uma letra evangélica nas minhas mãos. Não basta eu ter uma voz perfeita, bonita, agradável. Se eu não estiver agradando a Deus, se eu não estiver obedecendo os mandamentos do Senhor, não basta, não adianta de nada. Não é a minha posição, não é a religião que vai salvar ninguém. Não adianta dizer música gospel, música evangélica, louvores da harpa. Não adianta se não tivermos com a vida no altar, se não estivermos andando de acordo com a palavra de Deus, se não renunciarmos os nossos desejos carnais. Não adianta. Nós temos homens, carnes, temos muitas vontades, muitos desejos, mas temos que renunciar àquilo que não agrada a Deus. Aquilo que eu e você perceber que não está agradando ao Senhor, não é meu louvor, não é minha música, não é a voz, não é o dom espiritual de ninguém. Não é o meu dom, não é o seu dom que Deus emprestou, não é nem nosso, que Deus emprestou, não é o dom que Deus te emprestou, não é o dom que Deus me emprestou que vai me salvar. Não salva, irmão, se nós não estivermos na obediência. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não sabemos nem se ela estava consciente ou inconsciente naquela UTI, não sabemos, naquele hospital, se ela teve tempo de falar com o Senhor ali, naquele leito. Não sabemos. E não sabemos também se ela continuou com o mesmo pensamento que ela tinha quando estava gravando seus louvores, quando estava gravando ali na sua gravadora. Com os mesmos pensamentos. Não, eu nunca fiz nada de errado, sou uma adoradora, louvo a Deus, sempre louvei a Deus, não tenho nada, do que me arrepender. Muitos usam assim, é Ezequias.
Ezequias pediu perdão. Ele foi visitado por um profeta. Ele foi visitado por um profeta que disse: você vai morrer. E ele se lembrou: puxa vida, né? Minha vida não está tão correta diante de Deus. A minha vida está meio fora, né, do querer do Senhor. E ele fez o quê? Ele virou o rosto para a parede e fez o Senhor lembrar dos dias que ele servia ao Senhor. Senhor, lembra-se daqueles dias que eu te servia com retidão, com temor, com obediência. Não me deixe morrer assim. Ele sabia que se ele morresse ali, irmãos, eu creio que Ezequias, ele sentiu que se ele morresse ali, naquele momento, daquele jeito, ele não ia ser salvo. Ele não ia partir para o Senhor. Então ele orou, ele clamou, ele suplicou. E Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu e mandou o profeta voltar e dizer para ele: o Senhor ouviu o teu clamor e seus anos serão acrescentados, 15 anos de vida nessa terra. Para quê? Para que ele tivesse tempo ali de se reconciliar, de fazer tudo bonitinho, direitinho, na obediência, de acordo com o que Deus queria, de acordo com a vontade de Deus, de acordo, né, irmãos, hoje em dia, com a palavra de Deus, né? Ninguém sabe o que aconteceu ali, dentro daquele leito com a Fabiana Anastácio. Qual era o pensamento dela? Se para ela a vida dela estava certa, diante de Deus, se está tudo correto, para mim está tudo correto, está tudo certo, eu não tenho do que me arrepender, Senhor. Claro que somos pecadores, pecamos e falhamos a todo momento, mas com relação às outras coisas que eu fazia, com gravadora, deixava de fazer, cobrava para cantar, deixava de cobrar, se ela achava que estava certo, se ela continuou achando que estava certo e não se arrependeu disso, o Senhor é quem sabe. E ela não pediu perdão por essas coisas. O Senhor é quem sabe, não estamos aqui para julgar, muito menos condenar. Irmãos, eu estou aqui apenas passando a revelação do Senhor. Então, isso serve para que eu e você venhamos examinar as Escrituras. Vamos nos analisar, né? Vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para a nossa vida diária, né? O objetivo desse vídeo não é julgar, não é condenar ninguém. Estou apenas passando a revelação do Senhor. Que esta revelação é um dom que Deus me deu. Ele me usa dessa forma. Ele me revela dessa maneira. Que sirva de exortação, de edificação, de repreensão para cada um de nós, de correção. Que nós viemos buscar entendimento, que nós viemos buscar discernimento através do Espírito Santo de Deus a respeito da nossa vida cotidiana, a respeito da nossa vida diária. Que nós viemos parar para refletir. Gente, vamos parar para refletir com relação à nossa vida nessa terra. Quando fecharmos os olhos, não haverá mais tempo. Abre mão, renuncia. Tem pessoas que têm dúvida, mas preferem arriscar. Não arrisque. Ah, eu acho que não. Olha lá, de novo. No seu autoentendimento, eu acho que não. Eu acho que isso não tem nada a ver. Ah, eu não penso assim. Busque discernimento através do Espírito Santo de Deus. E obedeça. Renuncia. Vai valer a pena. É a nossa eternidade, irmãos. É a nossa eternidade. Quando fecharmos os olhos aqui, acabou. A nossa oportunidade de escolha acabou. Segue o juízo. Então vamos aproveitar. Enquanto temos fôlego de vida, pense bem nos seus conceitos, reflita, reveja o que você acredita, as suas opiniões. Abra mão daquilo que você tem dúvida, abra mão, renuncia, peça força ao Senhor.
Jesus se entregou na cruz por nós, irmãos. Ele sofreu grande dor por amor a nós. Ele renunciou à vida dele. Ele veio como homem à terra. Ele poderia ter vivido a vida dele tranquilamente. Ele renunciou tudo. Ele viveu na verdade. Ele viveu na retidão, na santidade. Ele não pecou por amor a mim e a você. O que custa nós abrimos mão de uma coisinha, de outra que não está agradando ao Senhor, por amor ao nosso Deus e pela sua própria salvação? Reflita, pense. Senhor, tantas visões, tantas revelações, meu Deus, eu não quero ter que passar por isso, Jesus. Se autoanalise. Tem pessoas que falam assim, as cantoras são influenciadoras de multidões. Meus irmãos, nós não temos que ser influenciados por ninguém. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou aqui para te influenciar a nada. Eu estou falando aqui da palavra. Eu estou falando o que tem aqui na Bíblia. Você leu comigo, é a palavra de Deus. E eu estou contando uma revelação do Senhor. Se eu não contar, Ele vai cobrar de mim. Independente se você vai aceitar ou não, se você vai acreditar ou não. Eu tenho que contar. Não estou aqui influenciando, não é a minha intenção. Apenas quero sentir o que Jesus sente, amor pelas almas. É o que eu peço para o Senhor, amor pelas almas. Senhor, eu quero ter o mesmo sentimento que o Senhor tem todos os dias, que é amor pelas almas. Não é influenciar, mas é ajudar. É obedecer a Deus. E se Ele deu esse dom, se Ele tem dado essas revelações, filha, conta, porque vai servir para muitos. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Vai servir para muitos. Estou aqui para passar o que Deus tem me mostrado. Agora cabe a cada um analisar, né, esse testemunho, essa revelação e a sua própria vida. E tomarmos muito cuidado. Amém, irmãos? Compartilhe, reflita, né? Busque discernimento da parte do Senhor Jesus, né? Nós vamos estar assim orando, fazendo uma breve oração, irmãos, né? Para que o Senhor Jesus ele venha falar, né? Com mais clareza em cada coração, que os irmãos venham, né? Entender aquilo que o Espírito Santo de Deus vem nos passar através dessa revelação, né, irmãos? Para cada um de nós, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, amado, santo e poderoso, te dou graças, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai querido, o porquê, Senhor Jesus, desta revelação, meu Deus, para tudo há um propósito, Senhor. Que esse vídeo, Senhor Jesus, alcance, Papai querido, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, almas, vidas que estão, Senhor Jesus, desarraigados, Senhor Jesus, desgarrados, meu Deus, vidas que estão, Senhor Jesus, fora, Senhor Jesus, dos teus mandamentos, do teu querer, da tua vontade, que, Senhor Jesus, o Senhor possa tocar fortemente, meu Deus, em cada coração, que o Espírito Santo do Senhor venha falar em cada coração, Senhor, venha convencer, Papai querido, a cada um, Senhor, de seus novos caminhos, Pai, de seus pecados, nós possamos a cada dia, Senhor, nos arrepender, Pai, de tudo aquilo que fazemos, Senhor Jesus, na nossa vida diária que não agrada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fique conosco, Senhor Jesus, nos dando direção para o dia mais, Senhor, visita cada lar, cada família, cada vida neste momento, em nome de Jesus, que
caia por terra todo mal agora, segundo impedimento, Senhor Jesus, toda interferência, Pai, toda seta maligna, meu Deus, toda coceira, Pai, como o Senhor disse na tua palavra nos ouvidos, para que não ouçam a tua voz, para que não atenda, Senhor Jesus, aleluia, os teus mandamentos, meu Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, esse comichão, Senhor, em nome de Jesus, que estas vidas, Pai, não sentiram a tua presença, que elas venham ouvir a tua voz, que elas venham refletir, Senhor, que elas venham se arrepender, Pai querido, dos nossos caminhos, Pai, e que cada um de nós possamos um dia partir desta vida, Senhor, ao encontro do Senhor Jesus, para a eternidade com Cristo, que é o que o Senhor mais quer, Pai querido, que aconteça com cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. E graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo, irmãos, para que mais vidas sejam alertadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Se você sentiu a presença de Deus, se falou com você, se edificou a tua vida, ajude que outras vidas sejam edificadas através do Senhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui gravando, parando todos os nossos afazeres para fazer o querer do Senhor. Nos ajude a levar a vontade do Senhor Jesus a cada coração, em nome de Jesus. Amém?